Olá, boa tarde. Tá todo mundo chegando aqui na página da Go Outside. A gente está começando mais uma live aqui na nossa página, ainda num momento introspectivo, no momento em que a gente fala de voltarmos para dentro. E hoje a gente tem a honra de ter como convidado um campeão mundial. Sabe lá o que é isso, cara? Você ser campeão mundial depois de muita batalha, depois de muito trabalho, depois de muito sonhar, depois de ouvir muitas pessoas desacreditando. A gente tem agora a possibilidade de falar com o Henrique Avancini, campeão mundial de mountain bike, o maior nome dessa modalidade na história do Brasil, segundo colocado no ranking mundial da UCI, um cara muito ocupado e que abriu um espaço ali na agenda dele para falar com a gente. É uma super honra receber Henrique Avancini, que já está aqui na área e que eu vou trazer conversa. Que está chegando aqui, já está entrando Henrique Avancini. Olá! Olá, Tudo Maria, bom, tudo bem? Avancini? Tudo jóia. Obrigado pela introdução. Muito generosa. Poxa, não, obrigada a você. Você que é muito generoso, porque eu sei que você escolhe a dedo os veículos com os quais você conversa. Então é uma honra para a gente aqui da Go Outside ter você entre os nossos convidados dessa live. Você está bem? Sua família está bem? Como é que estamos nessa pandemia, Avancini? Tô bem, todo mundo com saúde. Para mim, pelo lado pessoal, tem sido bastante positivo, né? Eu ter um tempo a mais nos últimos anos, aí já há alguns anos, minha carreira foi cada vez mais crescente, né? Os compromissos foram acompanhando também. O tempo livre foi cada vez diminuindo mais e, enfim, tenho aproveitado bastante esse tempo extra que eu ganhei, né? Óbvio que as circunstâncias não são talvez as mais prazerosas, né? Pelos efeitos que, enfim, que gera na minha vida, gera nas pessoas em geral, pessoas próximas Uhum, ou não, mas eu uhum. tiro, como quase tudo na minha vida, eu tiro sempre o lado positivo para me agarrar e tem sido assim durante esse período de pandemia. Sim, eu imagino que você está aí em Petrópolis com a sua família, você tem uma filhinha pequena que está fazendo 1 ano e 6 meses logo mais, a Liz, e você está tendo, de certa forma, olhando o lado cheio do copo, a oportunidade de passar mais tempo com ela e também com a sua esposa. E imagino que também tenha, como você é da sua personalidade, você deve estar dando um jeito também de otimizar até mesmo a sua performance nesse período. A sua vaga de Tóquio ficou para o ano que vem, você ganhou um pouco mais de tempo para se preparar para isso, mas pode ser que no final do ano se embole ali 7 grandes competições num espaço curto de 2 meses. Eu não sei como é que isso tá, você pode me dizer, mas aí me conta como é que você está se organizando, qual é a perspectiva para esse segundo semestre e como é que você vem treinando, pensando nelas ou na incerteza que elas representam. Pois é, assim, do lado esportivo, né, eu vi essa chance, vi uma grande oportunidade, né, em tudo que aconteceu pela pandemia e tudo mais. Então, acho que nos últimos 3 anos eu consegui subir bastante meu nível, eu consegui alcançar uma consistência que eu almejava muito, mas eu me vi muito limitado a conseguir continuar trabalhando da forma que eu trabalhei para chegar até esse nível, né? Que foi sempre explorando um pouco mais a preparação, buscando mais nas minúcias algumas áreas a serem melhoradas. E com esse tempo a mais eu pude voltar a trabalhar dessa forma, né? Em algumas áreas e tem sido assim. Tenho conseguido me dedicar mais, voltei ao meu jeito de ser como atleta, né? A me entregar um pouco mais na preparação de uma forma mais profunda, de me abrir um pouco mais para explorar, tentar expandir um pouco os meus limites, estar um pouco mais abertos a possíveis erros nesse processo, enfim, sem ter a preocupação de ter que fazer isso num tempo muito limitado, né? Então tem sido bastante positivo nesse sentido. Acho que olhando assim para a minha carreira nos últimos 8 anos, a cada temporada eu sempre
apresentei crescimento de performance. Então, não vejo por que disso mudar para o ano que vem, né? Então, tendo mais tempo para os Jogos Olímpicos, eu, na verdade, vejo como, pessoalmente, do lado individual, eu vejo como algo positivo, né? Gostaria que tivesse sido em 2020, mas se eu olho pro lado individual, acho que é muito bom para mim. Quando eu olho para os meus adversários mais diretos ali, outros atletas com possibilidade de brigar por medalhas ou pela vitória olímpica, eu acho que eu tenho mais chances de melhorar do que eles. Então, eu vejo isso como algo, poxa, super positivo. E já tem alguma definição com relação a essa possibilidade de vocês ficarem competindo essas 7 principais provas nesse espaço de 2 meses? Isso está confirmado ou ainda está em suspenso? Bom, está confirmado, né? O CI já oficializou essa decisão. A gente começa a competir na primeira semana de setembro. E aí nós teremos uma grande sequência de provas, todas na Europa. Aconteceu algo que, enfim, era esperado, meio pelo que a gente sabia de bastidores já, que foi o cancelamento da etapa de Val di Sole, que seria a segunda prova dessa sequência de 7 provas. Por informações de bastidores, eu sei que existe a tentativa de incluir um plano B, e de preencher esse final de semana com um outro evento. Então, enfim, a gente está aguardando para ver qual vai ser a confirmação oficial mesmo, que deve acontecer agora dentro das próximas semanas. E eu acho que talvez possa trazer algo muito interessante para o nosso esporte, né? Porque quando você olha para os eventos de transmissão mais massificada, né, como MotoGP, Fórmula 1, a maioria dos motorsports, até algumas modalidades de inverno também, a temporada competitiva ela é muito mais compacta, né? Ela é muito mais concentrada, o que contribui muito para o engajamento do público, para o storytelling dos atletas, Sim. dos times. Então, existe muito mais uma figura de evento. E quando você olha para o mountain bike, né, a gente tem uma temporada muito ampla Dispersa. e um pouco desconexa, né? Então a gente tem as rodadas duplas, depois a gente tem um mês de intervalo, tem outra rodada dupla, e tem 2, 3 semanas de intervalo, tem uma prova. Enfim, é uma coisa um pouco confusa assim para o público. Às vezes o público tem que se perguntar quando que é o próximo evento. E agora nós temos uma temporada, enfim, Um intensivão. um intensivão, que eu acho que para o lado midiático do esporte pode ser muito interessante, né? Houve sempre isso chegou a ser discutido algumas vezes, né? O que poderia ser feito de alteração no mountain bike para otimizar esse ponto, esse alcance, essa intensidade midiática do esporte que vem crescendo, mas que talvez esteja chegando em algo um pouco limitado nesse sentido. E sempre tinha aquela barreira de, poxa, é um esporte que demanda, é um esporte de endurance. Então, você colocar atletas para competir em alto nível durante 7 semanas, numa prova, enfim, que você vai terminar com um abatimento médio acima do teu limiar, é um pouco brutal, né? Então, existe esse desafio físico para os atletas, existe o desafio logístico para as equipes, que, por um lado, é mais complexo, mas também é simplificado, né, comparado à estrutura de calendário que a gente geralmente tem. E, enfim, eu vejo como algo que pode ser uma experiência muito positiva, que pode trazer algumas alterações para o futuro do esporte. Eu vejo dessa forma e pode ser que, enfim, devido às circunstâncias, o nosso esporte amadureça bastante. Reveja algumas questões estratégicas aí, né, do circuito mesmo. Sim, pode Sim. ser. Vamos ver. Conforme a gente estava falando, eu costumo fazer essas entrevistas dividindo por blocos, né? E isso tem muito a ver com o que eu estudo de cada um dos entrevistados. E aqui, nos seus blocos, eu fiz um bloco chamado Vontade Indomável. Isso porque o que determinou, segundo você próprio, nas suas entrevistas, a sua maneira de encarar a sua própria carreira, a sua performance e a sua capacidade de evolução, ela é totalmente conectada com essa vontade indomável
que você acha que é mais importante e que se sobrepõe a um talento, que muitas vezes a gente já ouviu você dizendo, não, eu não sou talentoso, não foi o talento que me trouxe até aqui, tinha muito mais gente talentosa do que eu, mas o que eu tinha realmente era uma vontade que determinou os meus caminhos. Então, esse bloco de vontade indomável, a gente vai falar sobre algumas coisas que são guiadas por essa espinha dorsal, essa linha condutora na sua vida, né? Como isso define muitas coisas da sua vida, define sua carreira, define a maneira como você encara os adversários e as adversidades, isso que você estava falando. Você sempre vê vantagens, você vê possibilidade de crescimento quando alguém te apresenta uma falta, então alguém te mostra aqui um exame e fala assim, ó, esse índice aqui tá meio baixo, tá meio ruim, aí você vibra por pensar que ali você tem um espaço para aprimorar suas técnicas e seu treinamento. Como é que você está compondo seu treinamento agora, nesse momento? Quais são as falhas recém-identificadas que você está tentando preencher nesse momento? Então, muita gente, quando o atleta fala de frustração, ou de falha, ou de pontos, enfim, que não estão otimizados, né? Muita gente vê isso como algo negativo, né? E para mim, quando eu consigo identificar aonde eu estou falhando, eu considero como um primeiro passo na direção correta. Então, eu não tento mascarar muito as minhas falhas, eu vou atrás delas, né? Você estava falando assim, eu até lembrei uma coisa, né, que você falou eu lembrei de um exemplo assim que envolveu números mais de fato, né? Toda vez que nos esportes de endurance, né, de alta performance, que a Red Bull vai contratar algum atleta, você precisa ir até o training center deles, né, que é na Áustria. Você passa por uma bateria de testes com várias áreas trabalhando em conjunto. Então, você faz testes cognitivos, físicos, motores, enfim. E depois você tem uma reunião multidisciplinar para avaliar os gráficos, né? Eu lembro quando eu fui assinar com eles, né, quando eu fui fazer esse primeiro teste, e o teste é prévio à contratação ou não do atleta, né? Uhum. E aí eu fiz essa bateria de testes e eu lembro que os caras começaram a repassar os meus resultados, né? E aí eu fui vendo nos gráficos, eles têm o parâmetro de análise com os atletas Red Bull que Uhum. passaram por lá, que fazem testes anuais, bianuais, enfim. Então um parâmetro de comparação é bem alto. E eu Uhum. lembro que, assim, em quase tudo eu era um cara medíocre para baixo nos parâmetros da Red Bull. E aí, quando eles começaram a me passar assim, os resultados, e eu fui me empolgando, eu fiquei feliz. E os caras meio que não entenderam por que eu estava Daquilo feliz. dependia a sua contratação, mas para você, É, acima disso, estava a possibilidade de crescer, né? eu falei, cara, pô, eu consigo melhorar em quase tudo. E assim, poxa, eu sou top 15 do mundo hoje no ranking, e eu tô ainda muito medíocre em muita coisa. Então eu consigo melhorar em muita coisa que eu consigo. Isso aqui para mim é um gole de esperança, assim, de que eu vou conseguir chegar onde eu almejo chegar. Eu vou conseguir chegar Claro. no topo É do uma mundo. perspectiva, quer dizer, se você sendo 15, 15º do mundo, recebe uma batelada de exames todos incríveis, você fala, bom, não sei da onde eu vou tirar força para chegar onde eu quero, mas se não, se tem ainda espaço, é isso que eu tô falando, onde as pessoas veem falta, você vê possibilidade, né? Você tem visto perspectiva. E isso também me traz ao período de 2009 a 2011, que foram 3 temporadas que você passou na Itália, depois de já ter passado o diabo tentando ficar ali nas Copas do Mundo bem colocado e tal, tentando ter um resultado mais expressivo. E essa temporada de 3 anos na Itália te trouxe uma notícia, que era uma notícia que você internamente tinha lá uma questão sua interna que era com relação justamente ao talento. Você vai para a Europa, você vê aqueles caras todos os maiores do mundo, e você se dizia, puta, eu sei que eu não sou como esse cara, que eu não tô no nível desse cara, mas vamos aí que eu vou continuar ralando. Aí chega um manager para você e fala assim, seguinte, desencana, desiste, vai pro Brasil, volta para sua faculdade, porque você não tem o nível desses caras e não é para você. E ali, na verdade, eu considero que seja o turning point da sua carreira, porque você fala,
é aqui que eu vou virar, né? Quer dizer, então se eu não tenho o nível desses caras, como é que eu vou fazer? Eu vou treinar muito mais do que esses caras. Eu vou treinar como ninguém treina. Você já tinha ido lá, você já tinha visto como é que funcionava, e aí você fez a sua própria história, o seu próprio caminho. Como é que foram esses anos depois dessa sentença e depois da sua decisão de que você ia atrás do que você queria por outras vias, até você chegar aonde você chegou? Esses anos de desenvolvimento, como é que você programou isso daí? Então, Maria, tem muita gente que não compreende quando eu falo que eu não me vejo como um cara talentoso, né? Tem gente que fala, pô, o cara tá falando besteira e tal, não tem como chegar a esse nível sem ter um talento natural. E eu acredito que né, o que você está chamando como vontade indomável, talvez seja o combustível para você sustentar o que eu chamo de vocação. Uhum, E quando você persegue alguma coisa por crer que é a sua vocação, você se torna um pouco mais capaz de tomar na cabeça, né? De tomar, desculpa o palavrão, mas é de tomar porrada e continuar indo, sabe? De continuar uhum, perseguindo, de continuar acreditando. E eu comecei a perceber que a responsabilidade era sempre muito mais minha do que de qualquer outra pessoa. A gente é criado numa cultura de delegação de culpa, né? Então a responsabilidade é uhum. sempre A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. exatamente, assim, é difícil ser um bom esportista no Brasil porque não tem apoio, é difícil porque é só futebol, é difícil porque o governo não apoia e tal, lá, lá, lá. A gente sempre tem uma justificativa muito no bolso, assim, para dar, né? Uhum. E, enfim, eu corri atrás dessa oportunidade foi uma oportunidade que eu criei de ir para a Europa. Eu passei 2 anos, e esses 2 primeiros anos eu percebi assim, cara, aquela coisa que muita gente pensava, muita gente me falava e que eu comprei, né, de que eu sou bom, talvez eu só preciso estar inserido no mesmo ambiente, com as mesmas condições, e eu vou conseguir performar tão bem Uhum. quanto os caras. E aí eu comecei a ver que não era bem assim, cara. Eu estar no mesmo ambiente, eu ter as mesmas coisas que os europeus, não me fez ser um europeu. Uhum. E aí, no final de 2010, foi quando aconteceu esse episódio, né? Que esse team manager, né, o meu gerente de equipe na época, cancelou uma última viagem minha do Brasil para a Europa. Ele falou, cara, quer saber, ó, não precisa vir, tô te dispensando para esse final de temporada. Se fosse você, reavaliava o teu futuro no esporte. Eu acho que você não tem condições de se tornar um cara top. Isso assim, era um cara que já tinha atletas com Muita título experiência. mundial no currículo dele, já tinha revelado muita gente. Foi o cara que me deu a minha primeira oportunidade na Europa. E assim, isso foi um grande baque para mim, mas eu não tiro como uma coisa assim, pô, quer ver, eu vou provar que esse cara tá errado. É, é mais eu provar para mim mesmo que talvez tenha uma alternativa a esse caminho que ele estava me apontando. Fazia super sentido, não era um cara que acompanha o esporte falando isso, era um É, cara a experiente. impressão que eu tenho é que você viu que, como você tinha uma coisa muito definida em você, que é isso, a minha vocação é ser atleta profissional de mountain bike, é isso que eu vou perseguir da maneira que for necessária. O que o cara estava te colocando, a sua leitura do que ele te disse era assim, bom, então tem que ter uma outra maneira de fazer isso. Qual vai ser essa maneira? Vou descobrir. Acho que foi meio isso, né? Exatamente. E aí, a partir desse momento, foi quando eu comecei a buscar outras perguntas, sabe, a serem respondidas. Comecei a me questionar um pouco mais, comecei a refletir um pouco mais sobre o porquê eu estava fazendo aquilo, como que eu devia fazer aquilo. E aí foi, de fato, um turning point para mim, assim, porque mudou o meu ponto de partida para tudo, né? Mudou o meu jeito de refletir sobre as coisas. E aí passei mais um ano ainda na Europa, tomando Uhum, tomando na cabeça bonito, assim, era o meu último ano de sub-23, então essa transição é super difícil de você fazer. Retornei ao uhum, Brasil, fiquei 6 meses, retornei ao Brasil para disputar uma seletiva olímpica super emergencial que criaram. uhum, Fiquei 6 meses sem nenhum patrocinador, escolhi, enfim, tive algumas ofertas assim, que eu considerava super indecentes e que eu não via nenhum horizonte a ser expandido. E aí fiquei meio ano competindo de camisa branca. E aí foi quando, na metade de 2012, eu comecei uma negociação com a Caloi.
Eles estavam se reposicionando, pensando em voltar ao mercado de bikes com maior valor agregado. E aí, enfim, eu trouxe um pouco de experiência de atleta na Europa que ninguém tinha, eu trouxe um pouco de experiência de um trabalho que eu tinha feito com algumas marcas na Itália, principalmente, com desenvolvimento, comunicação de produto, pequenas coisas que eu pude aprender e voltei e abracei essa oportunidade assim com as duas mãos. Uhum. E comecei a mudar minha mentalidade como atleta, né? Eu comecei a ver, cara, eu tenho que fazer mais como atleta para ser um atleta decente a nível mundial. Então, Uhum. não dá para fazer só igual, eu preciso tirar o atraso histórico que eu tenho, eu preciso tirar o atraso que eu tenho no meu tempo de carreira, se eu quiser chegar realmente no topo desse esporte. E eu comecei a ver também que eu precisava aplicar essa mentalidade no lado mercadológico da bicicleta, né? No Uhum. lado, na parte industrial da bicicleta. Porque eu Uhum. comecei a ver, cara, eu tenho o sonho de ser profissional da bike, mas, sinceramente, em 2012, assim, se eu fosse Terra abrir de o quanto ninguém eu ganhava, aqui. era terra de ninguém, assim, era uma coisa super Fazia amadora. eco. O mercado de bike, de mountain bike fazia eco aqui. Exatamente. Poxa, eu comecei Uhum. a ver, cara, como profissional da bicicleta, eu preciso colocar atenção e eu preciso aprender como fazer isso e tirar como uma missão desenvolver e revolucionar o mercado da bike no Brasil, né? O Quer dizer, esporte da você bike no sentiu a Brasil. necessidade de criar as próprias condições que você precisava para se desenvolver da maneira como você queria, né? Era uma estratégia toda conectada. Exato. Só que assim, é um caminho que ninguém percorreu, é um caminho que ninguém conhece. Então, foi muito na base do erro e do acerto, na base do esforço, enfim. Eu comecei a me esforçar muito mais como atleta, nos meus treinamentos, na minha preparação. E quando eu terminava minha parte de performance, eu me dedicava com a mesma intensidade, com a mesma vontade de querer fazer as coisas crescerem nesse lado do esporte, né? De amadurecer o mercado. Exato. E assim, foi uma coisa que durante muito tempo parece que ficou engasgado, não ia muito para frente, nem um lado nem um outro, assim, a energia que eu colocava, o esforço que eu colocava na minha preparação não era condizente com os resultados que eu colhia, né? E da mesma Uhum. forma nos bastidores, as coisas que eu fazia, o quanto que eu tentava fazer as coisas desenvolverem, não surtiam um efeito, né? E aos poucos isso, enfim, foi se moldando e aí chegou uma hora que puf, começou a explodir, né? E aí, enfim, hoje a gente vive o que vive, mesmo num momento delicado, né? Como a gente está passando, é uma indústria razoavelmente estável, né? Não, só para quem está assistindo a gente ter uma ideia, o mountain bike é hoje o esporte individual entre os esportes olímpicos com mais recursos, com mais dinheiro, né? E uma prova da qual você participa, ela é capaz de mobilizar 10 mil espectadores. Isso, como a gente estava falando, quando você resolveu que você tinha que investir no seu caminho e nesse mercado, aqui fazia eco. E agora a gente tem uma realidade muito melhor para você trabalhar, né? Graças muito ao seu empenho. Você vê a sua participação nesse desenvolvimento e aonde a gente está agora? Você enxerga isso? Eu vejo. Acho que às vezes as pessoas tendem a me dar mais crédito do que eu acho que eu mereço, né? Eu Uhum, sempre costumo dizer que em vários momentos e vários aspectos eu fui talvez uma faísca, né? Talvez uhum, eu ajudei a plantar uma semente, mas uhum. hoje falar que o mountain bike é do tamanho que é por mérito meu, Claro. acho que é bastante exagero, bastante injusto. Tem muita gente trabalhando, Uhum. fazendo um trabalho excelente. Teve muita gente que trabalhou e trabalha comigo também. Então, talvez eu seja só uma espécie de representante desse Isso crescimento, né? é uma metáfora do crescimento, porque vocês cresceram juntos aqui dentro, né? Vocês É isso, brilharam isso. juntos, Mas né? as condições, né, como você falou, era terra de ninguém. Em 2012 É. eu era o segundo brasileiro no ranking da UCI, né? E era um cara que não tinha uma equipe, não tinha um patrocinador e não tinha muito para onde ir, né? As condições profissionais eram realmente Bem assim limitadas. difíceis,
muito limitados. E hoje, quando você olha só ali para as marcas que operam no polo industrial de Manaus, né? Se eu não me engano, são 60 atletas oficializados por essas marcas, né? Que as marcas Caloi Cannondale, Odi, Audax e Sense, que tem Uhum, a produção no polo industrial de Manaus. Então, uhum, inclusive essas marcas foram marcas que nasceram de 2012 para cá, né, com toda a alteração do mercado nacional. A gente passou a ter operação globais no Brasil, como o caso da Cannondale, da Specialized, da Trek. uhum, Enfim, o mercado brasileiro se tornou não só grande e saudável, mas se tornou até algo muito importante a nível global. uhum. Hoje, o mercado da bicicleta, principalmente o mercado de mountain bike, no Brasil, a nível global, é de grande valor. Uhum. E aí, a gente falando sobre isso, né, tem essa frase sua que eu acho muito representativa de tudo que a gente está falando, que é ter potencial é menos relevante do que ter vontade de desenvolver esse potencial. E isso sim é determinante, né? Aí chegou 2018, então você traçou esse caminho todo, movido por essa vontade indomável, levando junto o mercado com você, levando junto várias pessoas para crescerem junto com você. E 2018 foi um ano encantado, foi o ano que desencantou mesmo, quer dizer, foi o ano que você ganhou duas etapas super importantes até finalmente ser campeão mundial. Por que aquele ano? O que você acha que rolou ali para fazer de 2018 o ano decisivo na sua carreira? Olha, sinceramente, assim, eu acho que foi muito ver o esforço que eu apliquei nos anos anteriores se refletindo no esporte. De repente, assim, todas as coisas começaram a, a serem mais valorizadas, sabe? Então, Uhum, poxa, eu comecei a ver muita gente que tinha um olhar mais cético, né, sobre as coisas que eu falava, sobre as ações que eu tomava. E essas mesmas pessoas às vezes começaram a enxergar um valor, né, nas ações que eu vinha fazendo já há anos. E não sei, acho que isso, de uma certa forma, começou a me alimentar de uma energia muito boa, assim, sabe? De uma uhum, satisfação muito grande. Então, acho que desde esse momento eu comecei a ver a minha carreira com um valor muito maior, sabe? Do que algo que era uma busca por resultados pessoais, uma busca por títulos e tudo mais. uhum, E, não sei, acho que 2018 foi um ano que eu tirei o freio de mão das minhas dúvidas, sabe? Das minhas incertezas, assim, aquela coisa de que às vezes você se pergunta, pô, será que vale a pena eu estar me sacrificando tanto pelo esporte? Será que, enfim, isso tem valor de verdade? Poxa, será que eu deixar sacrificar todo o tempo que eu tenho, toda a energia que eu tenho, enfim, todas as possibilidades de vida? Eu nunca tive muito plano B. Eu escolhi esse caminho e é esse caminho ou é esse caminho, né? Eu não tinha uma opção. Ou eu fazia isso dar certo ou eu fazia isso dar certo. Se desse errado, ia dar errado. E eu não sei, acho que em 2018 para frente, na verdade em 2017, ali acho que foi mais decisivo para 2018 do que 2018 propriamente, né? sei. 2017, quando eu fiz o top 5 ali no Mundial, no final do ano, né, terminei na quarta colocação, aquilo de uma certa forma, poxa, foi assim, cara, eu sou o que eu acredito que eu poderia ser. Eu Uhum, sou um cara que pode andar na ponta do pelotão mundial, eu sou um cara que pode disputar títulos mundiais. E a partir de 2018, enfim, isso deixou de ser uma coisa que eu me apoiava muito mais na minha fé e passou a uhum. algo que se tornou um pouco Mais mais palpável. concreto, mais palpável. E aí, a partir desse Uhum, momento, enfim, acho que algumas pequenas barreiras que você é, encontra dificuldade de transpor, eu acabei tendo um pouco mais de impulso para continuar acreditando nas coisas que eu tinha acreditado até esse tempo, até esse uhum, ponto. uhum. Bom, e aí você chegou até mesmo a incomodar um cara que incomoda muita gente, que é o Nino Schurter, que é um suíço, que de muito diferente de você. Acho que o que ele tem de mais diferente de você não é tanto a performance, mas sim a maneira de encarar a própria performance e se levar a sério num grau
enfim, que bota vocês dois realmente em lados opostos, mesmo que vocês não tivessem nenhum tipo de atrito, né? Quer dizer, ele se vê como uma máquina perfeita, ele se coloca dessa maneira e você se coloca como um cara falho, que está sempre aprendendo, que olha para as próprias falhas de um jeito para se desenvolver. E esse cara, como você mesmo disse numa entrevista para Renata Falzoni, você incomoda ele barbaramente quando tem vários outros caras que poderiam incomodar mais pela performance. Acho que você acha que ele se incomoda justamente pelo fato de você ser esse cara perseverante e que se vê como um cara capaz de evoluir sempre, né? A gente aqui, brasileiro, gosta muito de uma rivalidade, então tem muita gente que já comentou aqui sobre o Nino, todo mundo querendo que você derrube o Nino e tal. Como que é agora essa rivalidade entre vocês? É de fato um cara a ser batido? Ou até pelo seu perfil não é tanto, você não se guia por isso? Como é que é essa relação? Não, acho que filosoficamente nós somos muito opostos, né? Pelo que você falou mesmo. Então não é nem uma questão de rivalidade ou não. Eu acho que ele é o antagonismo do que eu tive que acreditar para chegar onde eu cheguei. Se eu acreditasse que o caminho dele era o único a ser seguido, eu jamais chegaria a performar no nível que eu tô, porque, enfim, ele é um cara que foi campeão mundial júnior, sub-23, era um prospecto de talento perfeito, né? E ele fala que o corpo dele é perfeito para o mountain bike. Ele declarou isso já várias vezes, que ele nem flerta em mudar para o ciclismo de estrada, porque o corpo dele é feito para o mountain bike. Então ele Uhum. se vê muito nessa luz de perfeição, né? O que eu não discordo, enfim, é uma filosofia que ele enxerga. E por um outro lado, assim, eu vejo quando as pessoas me perguntam, qual a sua característica? Cara, eu acredito que eu consigo trabalhar para ser bom em qualquer coisa. Então é uma mentalidade muito diferente. E assim, é por isso que eu consigo performar bem no short track, é por isso que eu sou campeão mundial de maratona, por isso que eu sou bom em provas por etapa e sou bom no cross country olímpico, porque eu acredito que através do trabalho, do esforço para alcançar esse nível seria possível. Em algumas Uhum. áreas demanda muito mais trabalho do que outras. Em outras áreas, enfim, às vezes sou mais limitado em alguma coisa do que outra. Mas eu acredito que é possível você se desenvolver. Aquela questão dessa situação que você trouxe. Eu acho que a capacidade que a gente coloca, ou a energia que a gente coloca em desenvolver o talento que a gente tem, é o que nos define mais, né? Do que propriamente o quanto de talento que nós temos. Claro. Então, Até porque é então tão a gente, difícil de medir isso, né? exatamente, uma coisa muito É. subjetiva, né? E eu Uhum. acho que muita gente tende a desacreditar das possibilidades incríveis que as pessoas têm nas suas vidas, porque as coisas parecem não fluir tão naturalmente de início, né? Então, eu tento usar a minha carreira, né, para passar essa mensagem. Acho que isso é a principal mensagem que eu consigo compartilhar através da minha vida esportiva. E, enfim, ele é um cara que inspira pela beleza do que ele entrega de forma única. E eu quero ser um cara que Ninguém pode ser inspire. como ele, é o oposto. Exatamente. Então, poxa, eu não quero ser isso, entendeu? Eu quero ser um cara que consiga fazer as pessoas acreditarem que elas podem ser melhor em alguma coisa, seja lá Uhum. qual seja essa coisa, né, que elas Uhum. busquem na vida delas, porque foi o caminho que eu escolhi. E, cara, eu Uhum. comecei, né, na minha primeira Copa do Mundo em 2009. Eu terminei na 119ª colocação, né? Eu tomei corte de 80% com 3 voltas do final. E, enfim, hoje, ano passado, eu fui o cara que pisou mais vezes no pódio, mais até do que Van der Poel e que Nino. De 14 eventos, eu subi 10 vezes ao pódio. Só com uma vitória no short track, mas, enfim, eu sou um cara que está sempre ali. Uhum. Enfim, eu gosto de crer nisso. Não, eu vejo assim como uma grande motivação, sim, bater o Van der Poel também, porque acho que é o clash mais puro, né, que eu posso Sim. ter de falar, cara, olha, eu perdi para esse cara, não sei quantas corridas eu perdi para o Nino.
talvez uma centena já de provas Aham. que, enfim, que ele chegou na minha frente e eu cheguei atrás dele. Mas eu acredito que tem muita força e muito valor ainda, que mesmo falar, cara, esse cara é muito especial, esse cara talvez seja o melhor mountain biker da história desse esporte, mas eu ainda acredito que vou bater ele. E vou bater ele no melhor dele, porque, enfim, é o que eu creio e é o que eu busco. Claro. Então, não é que para eu me sentir realizado eu preciso batê-lo, mas acho que seria talvez a amostra mais clara, né, de provar tudo que eu venho falando aí. Não, de provar seria o triunfo do trabalho sobre sobre uma autoestima assim, fora da curva, né? Eu acho que é da humildade sobre a pretensão, talvez. Acho que é bem isso. O que a gente torce é que a humildade e o trabalho, a determinação, a coragem, a generosidade, né? Porque isso é generoso. Você está dividindo sua experiência e sua humanidade com outras pessoas que são exatamente isso, humanas e falhas. Ele não é o que ele acha que ele é. Um dia ele vai descobrir, ele vai chorar muito. Um dia ele vai Bom, saber que ele não é perfeito. Não, eu digo assim, uma hora ele vai ter que se confrontar com a verdade de todos nós, que é que nós todos somos falhos, né? Então é muito mais generoso, e muito mais honesto e muito mais realista o seu trajeto. Eu torço para que você triunfe, porque é muito mais legal. obrigado E pela falando um torcida. pouco e falando um pouco disso, eu vou para o meu próximo bloco, que é a sustentabilidade, um termo que eu usei porque você mesmo também fala muito disso, que é a percepção, e que tem a ver com isso que a gente está falando do Nino, agora falando, brincando, mas enfim, tem a ver com a percepção de que é muito mais interessante, inteligente você falar verticalmente com as pessoas, você ter profundidade, comunicar uma mensagem de um jeito verdadeiro e profundo, mesmo que seja um alcance reduzido. É como se o Nino fosse um cara que tivesse um grande alcance, ou que quisesse ser uma estrela, e você tivesse uma missão, né? Então, falando de sustentabilidade, a gente fala da maneira como você se comunica e da maneira como você enxerga a cultura, a consolidação da cultura do mountain bike. Você prefere falar com pessoas que te acompanham e de uma maneira mais profunda do que genericamente no programa da Fátima Bernardes, por exemplo. Né? Isso é um aspecto de sustentabilidade. Da mesma forma, você prefere formar base, formar novos atletas, do que ser reconhecido na rua por qualquer pessoa que não sabe exatamente o que é que você faz. Então, como é que você primeiro pensou essa estratégia de comunicação? Fez essa escolha? Eu vou falar para menos gente, mas eu vou falar de um jeito mais eficiente e mais profundo. Bom, eu comecei a ver, né, com o crescimento do esporte nos últimos anos, da modalidade principalmente, que foi uma coisa que cresceu de uma forma impulsiva, né? E que, em vários aspectos, eu comecei a identificar que a gente não tinha se preparado, né, para solidificar a cultura do esporte. O que eu acho que é super importante. Então, óbvio que a indústria vai se preocupar em vender mais bicicleta. Se eu fosse colocar em termos industriais, para mim não é mais importante que mais uma pessoa compre uma bicicleta, mais uma pessoa comece a pedalar. Para mim é mais importante que a pessoa que comprou uma bicicleta 5 anos atrás continue fazendo uso dela 5 anos daqui para frente, compre uma segunda bicicleta, ou enfim, que crie um vínculo de valores, de profundidade com o uso da bicicleta, seja lá qual for a vertente escolhida, né? Então, quando eu comecei a ter resultados um pouco mais expressivos, né? Isso foi também de uma forma muito gradativa. Eu pude analisar muitas coisas, né? Eu via que surgia o interesse da mídia mais massificada, da mídia esportiva aberta e da mídia aberta em si, e a mídia de nicho cada vez mais engajada, cada vez mais próxima à minha carreira e tudo mais. Então, eu comecei a ver que não tinha tanto valor eu falar com a mídia de massa. Pelo menos não para o desenvolvimento do esporte em si, né? Do desenvolvimento cultural. Eu ficava mais conhecido, as pessoas sabiam quem eu era na rua, as pessoas sabiam me identificar, sabiam o meu nome, mas não tinham ideia
de qual tinha sido minha última competição, meu último grande resultado. Então, existe uma diferença substancial entre você se desenvolver como uma celebridade esportiva ou como um representante do esporte. E eu escolhi, enfim, seguir um passo a passo, né? Então, inicialmente, eu comecei a dar muito mais atenção à mídia do nicho, né? À mídia da bicicleta em si, a tentar compartilhar o que eu vinha agregando de valor para a nossa bolha em si. E hoje eu vejo assim que para o nicho da bike, eu talvez nem seja mais tão necessário. Assim, já a gente, dentro da nossa bolha, poxa, já tem muita gente capacitada e eu acho que eu contribuí com pequenas coisas, né? Novamente, eu não mudei nada. Volta aquela questão das pequenas fagulhas que eu fui espalhando. E aí chegou um segundo momento que eu comecei a ver que tinham dois caminhos, né? Principalmente depois que eu fui campeão mundial, porque depois de ser campeão mundial, você é campeão mundial. As pessoas não querem nem saber do que você foi campeão mundial, mas você é campeão mundial elite, você é o melhor do mundo naquilo ali e aí acabou. E aí eu comecei a ter muitos pedidos de pauta para mídia aberta e para mídia esportiva. E assim, eu comecei a... Acho que talvez muita gente na mídia me ache talvez até arrogante, eu não sei, ou soberbo. Mas assim, eu comecei a falar não para umas pautas assim, poxa, TV aberta, Globo, programa de não sei o quê, lá, SBT, Record. Programas assim de massa, onde eu teria talvez que dedicar o mesmo tempo para ter um slot na programação de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo, se for uma matéria grande para um programa de massa. E aí eu vi assim, cara, eu não estou compartilhando coisas profundas, eu não estou engajando as pessoas para a modalidade, eu não estou agregando valor para a cultura da bicicleta se eu for por esse caminho. Eu estou agregando um valor para mim... Pessoal, individual. Por uma coisa que eu, sinceramente, eu nunca busquei. Eu nunca busquei muito a fama, né? Eu nunca busquei muito você não se questão vê de ser celebridade. Você não se dissocia nunca da modalidade. Essa que é a sua maneira, pelo que eu vejo, de atuar, né? Você vê você e o mountain bike o tempo inteiro ligados, então é uma retroalimentação de você como atleta e do mercado e da cultura, né? Exatamente. Então, assim, no segundo momento, eu preferi dar muito mais atenção para a mídia esportiva, né? Para os canais não específicos e começar a sair da nossa bolha e falar com gente que gosta de esporte, que sabe talvez o que é bicicleta, que sabe talvez o que é mountain bike e que talvez poderiam se envolver um pouco mais, né? Então, inclusive, assim, o meu programa no canal Off foi com esse intuito. Eu, comecei, claro, qual caminho, agora qual passo que eu tenho que dar, qual porta que eu tenho que abrir para começar a levar a cultura do mountain bike para gente que gosta de esporte, para gente que curta o esporte outdoor. Enfim, eu acho que esse é o momento que eu tô passando agora. E muito provavelmente, espero eu, que venha uma geração, esportivamente falando, tão capaz ou mais capaz do que eu. E aí talvez esses se tornem celebridades esportivas, né? Possam falar com a grande massa, possam chamar a atenção sair dos milhares e ir para os milhões, né? Mas eu acho que o meu papel ainda é bem mais modesto ainda. Mas tem também um outro aspecto dessa sua característica, né, de trabalhar junto com a modalidade, que é o seu projeto. Você mantém um projeto que é um projeto de formação, né? Você conta um pouquinho pra gente disso? Hoje é denominado Henrique Avancini Racing, né? Na verdade, eu estou na nossa base aqui, tem até esse backdrop aqui. Legal. E hoje nós temos 2 equipes, né? Nós fazemos toda a parte de gestão esportiva de 2 equipes. Uma equipe é a Cannondale Brasil Racing, outra é a Caloi Team. E isso é um projeto que eu criei em 2015. Eu criei inicialmente com alguns apoiadores e basicamente com recurso pessoal. Fomos desenvolvendo esse projeto, essa iniciativa e crescendo aos poucos, angariando mais recursos, nos profissionalizando como um todo, como um grupo.
E hoje, eu diria que, sem querer desmerecer outras equipes ou outras marcas, mas hoje a gente estabelece o que é o nível mais alto do mountain bike brasileiro. Falando a nível internacional, o nível de suporte técnico que a gente tem contínuo para os atletas é muito, muito alto, né? E eu falo isso sendo membro da equipe número 1 do mountain bike mundial hoje. E, sinceramente, a gente não fica muito aquém da minha equipe, né? Da equipe que eu represento. E acho que, enfim, é um projeto que eu realmente tenho muita felicidade, assim, um orgulho saudável de ter construído, né? De ter feito isso acontecer passo a passo e de provar a minha filosofia de trabalho, né? De comprovar para os parceiros que era algo que fazia sentido trabalhar para desenvolver atletas a longo prazo, ao invés de explorar os atletas a curto prazo. E tem sido uma jornada fantástica. Assim, é um trabalho pesado. Acho que muitas vezes assim não gera tanto retorno pessoal para mim. Financeiramente é uma coisa que eu abro mão de ter retorno, mas pela energia, pelo tempo que eu tenho que dedicar a esse projeto, às vezes eu até me questiono se não era melhor fazer outras ações, outras atividades, mas isso tem um lado meu pessoal também, assim, de construir uma condição que, como atleta, eu não tive. E que eu sei que esses atletas hoje eles têm. E, além disso, a gente acaba impactando e influenciando, né, o ambiente do mountain bike como modalidade esportiva, né, no Brasil. Sim. E tem uma curiosidade aqui, que é minha mesmo, pessoal, mas teve gente aqui perguntando do seu parceiro, Manuel Fumic, que é seu parceiro na Cape Epic, que vocês tiveram já né? Três provas que vocês fizeram juntos, a Fizemos passada. 4. 4? Pronto. Pegaram já 3 pódios, se eu não me engano, ou 2, sendo que o passado vocês foram vice-campeões, né? E aí tem uma polêmica que envolve o sistema da Cape Epic, que é a polêmica das equipes de apoio. Que atletas top, como é o caso de vocês têm equipes de apoio para poder, se caso haja alguma coisa, algum imprevisto no meio do caminho, tem uma galera que vai lá e pode ajudar vocês e vocês seguem. E isso tem uma visão, tem uma galera que acredita que é uma grande oportunidade. Você ser um mountain biker muito bom aqui no Brasil, por exemplo, que participou da Brasil Ride, e aí você é convidado para ser apoio do Avancini. Isso é uma baita vitrine, é como se fosse um freela, mais ou menos, assim, de luxo. Vai para Cape Epic, vive aquela experiência maravilhosa e, de repente, alguém ainda nota o seu valor e você pode se destacar e tal. Essa é a visão de um grupo de pessoas. Você tem uma visão diferente. Você acha que isso não cria um vínculo desses atletas que fazem apoio com a marca patrocinadora e que isso não fortalece a modalidade e o profissionalismo? É mais ou menos isso? Eu queria que você explicasse mais ou menos a sua visão. Sim, o meu ponto é lutar pela sustentabilidade do esporte, né? Renovação do esporte. Isso faz muito sentido quando você fala de provas de um padrão um pouco mais abaixo. Então, numa Brasil Ride, numa Andalucia Bike Race, enfim, outras provas, Swiss Epic. Mas o Cape Epic é um outro nível de disputa, de empenho, de investimento dos times. E é uma prova que gera muito, muito retorno. Então, o que começou a acontecer? Inicialmente, as equipes backups, que é uma quebra da regra da UCI, né, começaram a ser inseridas no Cape Epic, que é uma prova absurdamente cruel, que é difícil de você terminar mecanicamente, fisicamente. Então, a ideia inicial era garantir que os grandes nomes da modalidade, quando entrassem na prova, tivessem uma chance maior de terminar a prova, de que o espetáculo não perdesse valor no meio do caminho, né? Então, a ideia era essa. O que começou a acontecer? As equipes que tinham mais dinheiro começaram a se concentrar. A equipe número 1 é composta por 2 estrelas. Os caras pagam cifras enormes para esses atletas.
né? São atletas que têm um retorno financeiro muito grande, que têm um apoio perene, que tem toda a parte de tecnologia por trás desses caras. E aí, a partir disso, eles começaram a ver, cara, se a gente colocar uma equipe de backup boa, a gente ainda gasta muito dinheiro. Então, vamos gastar talvez um pouquinho menos e pegar um monte de freelancer e botar 2 equipes de apoio. Não, vamos botar 3 equipes de apoio. Vamos botar 4 equipes de apoio. E aí a coisa foi só inflando. Então, assim, eles pegaram um bolo ali de investimento, né, uma quantidade de investimento e começaram a ramificar cada vez mais. E, assim, é ilusório você achar que uma equipe de backup no KPF vai chamar a atenção. Não chama. Assim, a gente já viu o KPF, se você não vai muito bem preparado, se você não vai já com um staff ou com atletas que têm alguma experiência, você não vai performar bem. A gente já viu atletas assim que eram duplas, teve uma dupla em 2018, né? De 2 caras top 10 do ranking mundial, o Koretsky e o Sahu, que largaram na prova e irrelevante no pelotão. Porque acharam que, enfim, nós somos bons, 2 caras bons, vamos alinhar aqui e vamos andar talvez no top 5, no top 10 e vamos ganhar 1 ou 2 etapas. Não acontece assim. A KPF é uma prova muito específica e que muita gente vai muito bem preparado. Então, esses caras que largam como backup são, de fato, atletas que são cartuchos para ser queimados, cara. Na KPF que você não tem essa chance de demonstrar um valor, de talvez chamar atenção, fica muito imperceptível o seu valor. Então, às vezes, muitos atletas, enfim, por falta de condições e tal, de opção, acabam dizendo sim. Mas é ilusório. Assim, e aí a sua percepção é muito mais justo você criar um vínculo com essa equipe, fazer uma coisa consistente e prolongada ao longo de todo o ano, que Sim. daria mais chances para esses caras e faria uma coisa mais honesta ali. E aí a minha briga, né, nos bastidores do esporte ali com o KPF, que é a seguinte, eu acho que é justo, eu acho que é importante nós termos as equipes de backup, acho que isso é importante para o esporte, é importante para manter as grandes estrelas do esporte na prova, mas esses atletas deveriam ser contratados dentro de uma mesma licença UCI, né? Então, esses atletas precisariam ter um contrato, no mínimo, de 12 meses com esses times que eles vão representar. Então, essa é a minha briga. Eu não sou contra as equipes de backup, eu não sou contra as equipes de apoio. Eu sou muito contra como elas são formadas, porque, basicamente, são atletas que recebem ali algum dinheiro, às vezes nem recebem algum dinheiro, às vezes ganham uma bike e tal. Exatamente, e largam na prova com essa missão, mas as pessoas acham que vai estar perto de um cara que é uma estrela, vai absorver experiência. Não vai, cara. Eu falando como um cara que disputa, já disputei ali a ponta do KPF nos últimos 3 anos, né, 17, 18, 19, nós vestimos a camisa de líder. Você não tá ali para ensinar nada para ninguém, sabe? A rotina é super intensa, sabe? Você não tendo um atleta numa prova como é a KPF, que você não vai passar muita coisa para um atleta durante a prova. Você passaria se depois você tivesse um vínculo de longo prazo, né? Sim. Exatamente. Eu tô aqui de olho no meu reloginho, com pena desse tempo tá passando. E aí, desculpa, falo demais. Não, é ao contrário. Todo mundo aqui, tem uma porção de pessoas que fizeram muitas perguntas. Eu até peço desculpa, porque a gente não consegue, em 1 hora, falar com um campeão mundial, com tanto assunto, e ainda conseguir incluir as perguntas da galera. Mas muita gente prestigiou, agradeço aqui, aliás, quem mandou perguntas, me desculpe. Eu preciso ir meio conduzindo isso aqui para o fim. E aí, eu queria falar com você sobre essa sua maneira de estar no mundo a partir da bike. A bike é o seu instrumento, é a maneira pela qual você se comunica, você se realiza, você evolui, então tem um papel simbólico super forte, né? E você diz uma coisa que eu achei muito legal também, que é a de que a gente nunca deve esquecer o que a bike ensina pra gente. E eu, como uma ciclista que sofreu muito para conseguir pedalar mountain bike, demorei muito para evoluir um pouquinho, para conseguir me divertir de verdade, xinguei muito, fiquei muito desanimada e mal-humorada várias vezes, até realmente... E eu falava, gente, eu vou desistir, isso aqui não é possível, isso aqui não é para mim.
será que um dia eu vou curtir de verdade? E pronto, eu insisti e hoje eu curto muito. A bike me ensinou muitas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses ensinamentos da bike. A gente sabe que muitas coisas a bike te ensinou, se não tudo. Mas uma lição importante que você teve desde pequeno, graças à bike. Bom, eu sou muito grato, né? Esse instrumento bicicleta que eu tenho na minha vida. Eu sempre digo que assim, eu sou agradecido a Deus por ter colocado a bicicleta na minha vida, porque foi de fato o meio para eu me desenvolver como pessoa, como atleta, como cidadão, enfim, em tantas áreas. E uma coisa que quanto mais eu me desenvolvo, mais eu percebo é que a bike continua me ensinando. A bike continua sendo um meio para eu crescer, para eu me desenvolver, para eu evoluir. E eu busco não me fechar para isso. Eu busco não achar que eu sou bom demais para parar de aprender através da bicicleta, através da vida, mas especificamente na minha vida através da bicicleta. E eu acho que isso é uma lição bacana, sabe? Que todo mundo pode aplicar. Eu acho que é realmente um instrumento que te leva por tantos caminhos, te gera tantas possibilidades, tantas variações, aventuras, desafios, que te faz evoluir em uma área ou outra, em uma circunstância ou outra. E eu gosto de lembrar, assim, às vezes em situações gerais da vida, né, que eu tenho que resolver, enfim, que eu tenho impasses para passar, eu busco olhar para lições que eu tirei em cima da bicicleta, né? E eu acho que isso é uma coisa ao alcance de todos. É por isso que eu abraço tanto a causa da bicicleta, é por isso que eu tenho tanta fé, né, no que eu faço, é por isso que eu acredito tanto no esforço que eu coloco pelo crescimento da bike no país. Muito legal. Avancini, mais uma vez eu queria te agradecer muito, porque eu sei que seu tempo é curto, que você escolhe muito. Então, muito obrigada de ter dado essa entrevista aqui pra gente na Go Outside. Agradeço imensamente todo mundo que passou por aqui, que curtiu esse papo com a gente. Me desculpa mais uma vez não fazer todas as perguntas que todo mundo quis. E é isso, muito obrigada. Boa sorte para você, que você tenha um resto de 2020, um ano de 2021 luminoso. A gente torce muito por você, você é muito inspirador. Valeu. Amém. Obrigado, Maria. Foi um papo super bacana. E desculpa se eu não consegui atender antes, mas tem sido um tempo bastante corrido nesse lado também. E espero que a gente possa voltar a se falar o quanto antes possível. Vamos sim, com certeza. Vai ter muita Valeu. oportunidade. Obrigada, gente. Eu sou a Maria Clara. Uma boa tarde para todo mundo. Até a próxima. Tchau.